Amém? Vamos ouvir a palavra dele. Marcos 14, 22. Diz assim. Está também projetado ali, mas traga sempre a sua Bíblia, ela é muito importante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, é a tua palavra, é tudo o que nós precisamos. Nós estamos aqui nessa noite por causa da tua palavra. Nós viemos aqui para ouvir a tua palavra. Nós estamos aqui nesse culto adorando ao Senhor, porque entendemos que precisamos da tua palavra. Dá-nos uma palavra de poder, dá-nos uma palavra de vitória nessa noite. Que o teu Espírito Santo ministre as nossas vidas de forma abundante. Nós sabemos que o vento, as ondas, tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, vem com força, mas o Senhor também se levanta com força ainda maior, para nos libertar, para nos dar a vitória, para nos resgatar, para nos tirar de um naufrágio. O Senhor se importa com cada um de nós, e o que nós queremos nessa noite, é a tua palavra, é a tua voz. Nós reconhecemos que sem ti, nada somos, nada temos, nada conseguimos, mas o Senhor conosco, a tua palavra nos dá força para continuar e vencer, em o nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Enquanto você senta, toca aí em alguém muito especial perto de você e diga: que bom que você veio, você está no melhor lugar nessa noite, amém? Pode se sentar. Olha só, esse texto é muito conhecido, é muito da nossa leitura, nós sempre ouvimos sobre esse texto, mas sabe o que eu tenho aprendido? Fazem pelo menos 3 semanas que eu estou estudando esse texto, fazem pelo menos quase 3 semanas que eu estou compartilhando lá no meu grupo de WhatsApp, de devocional. Quem faz parte, diga amém. Aí você que fala: como é que faz para participar? É fácil, irmão, tem o Pix ali do pastor, você só fazer um depósito lá que você já entra. Um pouquinho de humor, irmãos, não é não. Você só tem que ser alguém que se importa com a palavra. E também tem uns meninos, tem umas pessoas lá no grupo de devocional que eu já vou começar a excluir. Gente que não põe nem um joinha assim, sabe aquelas pessoas que, eu não sei para que tem o WhatsApp, esse tipo de gente, que você manda mensagem, coloca lá: Deus vai te abençoar. A pessoa não manda nem um joinha assim, irmão, miserável. Eu vou começar a excluir do meu grupo de WhatsApp. Não quer, pelo menos dar um joinha, não precisa estar lá não. Então você começa a colocar joinha. Se fosse você, já abria o WhatsApp e já mandava uns joinha lá. Porque chegar em casa hoje nós vamos excluir. Eu estou assim hoje.
Esse texto é muito conhecido. Mas existem algumas coisas na Bíblia, na verdade na Bíblia toda, não é algumas coisas não, a Bíblia toda, ela tem muitos segredos. E chegar nesses segredos, você não precisa estudar, não precisa saber grego, não precisa fazer teologia, não precisa fazer tudo isso. Se você quiser fazer tudo isso, glória a Deus, aleluia, faça. Mas não precisa. O que você precisa fazer é ler. Simples assim. Coisas simples se tornam extraordinárias nas nossas vidas, amém? Então você só precisa ler de novo. Aí eu fiquei 3 semanas lendo esse texto, e ele foi falando comigo, e esse texto foi falando com as pessoas, e a gente está ali muito animado. Eu não sei quando a gente vai parar, mas eu sei que hoje Deus vai falar com você. Vai falar. Sabe, o texto de que Jesus anda sobre as águas, de que Pedro também anda, ele é muito conhecido. E nós sempre atribuímos esse texto a um contexto de fé. Porque andar sobre as águas, aparentemente é impossível para nós, amém, irmãos? É impossível. São coisas impossíveis que Jesus, através da sua graça, faz com que nós, eu e você, possamos alcançar. Mas olha só, algumas verdades nesse texto precisa ficar muito nítida, para que a gente não fique apenas em um foco. Porque toda vez que a gente lê esse texto, Mateus 22, o foco nosso é, Pedro andou sobre as águas, e depois de andar sobre as águas, o que aconteceu com ele? Será? Será que ele afundou? Então nós vamos aprendendo muitas coisas sobre esse texto. E sabe, é importante saber disso, é importante a gente estudar, porque olha só, os discípulos, eles são briguentos entre eles. Eles parecem as igrejas por aí, né? Não a nossa, que nós não temos confusão aqui, irmão. Ninguém fala um amém, irmão? Nós não temos confusão, mas os discípulos tinham. Eles eram apenas em 12 e eles gostavam de uma confusão, de saber quem era o maior, menor. Não tinha esse negócio com ele? Mas olha só, nessa tempestade, nesse momento de luta, essa tempestade uniu eles. Você não vê nesse texto Pedro e João discutindo. Pedro olhava assim e dizia, ele não rema certo, ele fica enganando, sabe assim a pessoa que fica enganando? Tipo, nós vamos cavar uma valeta, né? Aí fica todo mundo com uma enxada, aí tem um irmão que fica assim, sabe, ele está fingindo, né? Sempre tem gente assim, não nessa igreja, amém? Não aqui, aqui não, mas sempre tem. Então, João era aquele cara que ficava fingindo, Pedro sempre tinha problema com João, mas nesse texto não tem problema, eles não discutem, Tomé não duvida de nada nesse texto, Judas, quantos discípulos tinham no barco, irmãos? Quantos discípulos no barco? Vocês estão pensando que é pegadinha, não é pegadinha não, quantos discípulos? 12 discípulos, e 12 discípulos num barco e sem confusão, vamos contar 11, né, Judas mais ou menos, 11 discípulos iam mais ou menos, e não tinha confusão, e a tempestade uniu eles, uniu o propósito. O que eu entendo é que às vezes as tempestades fazem com que eu e você tenhamos foco, porque às vezes a gente quer uma coisa, a esposa quer outra, o pastor quer outra, o louvor quer outra, e a gente vai criando uma confusão. Graças a Deus aqui nós não temos isso, mas às vezes uma confusãozinha é bom para a gente voltar ao foco, é bom. Ai pastor, eu não queria, mas tem, irmão, tem muita coisa que a gente não queria que acontece, sim ou não? Acontece. Mas esse texto, ele é muito profundo, e talvez só estudando ele muito tempo que a gente consegue encontrar tanta profundidade, porque talvez você pensa, o que a gente pode aprender, a não ser que Pedro andou, afundou ou não? E depois, Jesus acalmou a tempestade, e tudo bem, mas o que podemos aprender nesse texto? Tem muita coisa aqui, vamos lá, que nós temos que acelerar. Quem gosta de anotar aí, começa a anotar. O que aprendemos? Primeiro, tempestades às vezes não são evitadas por Jesus. Tempestades, muitas vezes, vão acontecer nas nossas vidas, elas nem sempre são inevitáveis. Às vezes as tempestades não serão evitadas por Jesus. O texto que nós lemos deixa claro que o próprio Jesus
foi quem insistiu com os discípulos. Jesus insistiu que eles entrassem no barco. Então, entenda, os discípulos estão tranquilos lá. E Jesus fala, entra no barco e atravessa, porque depois eu encontro vocês lá. Então Jesus manda eles para o meio de uma tempestade. Não é meio louco isso? Você está lá tranquilinha, ou tranquilinho na sua casa, e Jesus fala, vai lá para tal lugar. E no meio da palavra de Deus, porque a gente quando ouve a palavra de Deus, quando você ouve uma ordem do Senhor, na maioria das vezes a gente pensa que é o quê? É bênção. Se fulano chega para você, alguém, um amigo, uma amiga chega e fala, olha, Deus falou comigo para falar com você, logo você pensa, é bênção. Agora Jesus pede para eles, entra no barco, eles entraram, atravessa, e eles atravessam, e no meio da palavra de Deus na vida deles, vem uma tempestade. Sabe o que eu me lembro? É de que às vezes, mesmo dentro da palavra de Deus, mesmo dentro da vontade de Deus, quantos aqui têm cumprido a vontade de Deus? Amém. Mesmo dentro da palavra de Deus, da direção de Deus para a sua vida, você pode enfrentar dificuldades. Eu sei que talvez você não tenha tanto ânimo nesse momento, talvez você não tenha tanta coragem assim nesse momento da palavra de dizer amém, amém, se eu estiver na palavra, diante de um propósito de Deus, de uma palavra, de uma direção que Deus me deu, e o problema vier, amém. Eu sei que não é fácil para a gente dizer isso, mas saiba, você e eu já enfrentamos tempestades, nós já passamos por tempestades. Então se você já enfrentou uma tempestade, quem aqui já enfrentou algum tipo de luta na vida? Deixa eu ver, erga a mão. Quem não erguer a mão, eu vou orar agora para começar a ter uma lutinha, já. Todos nós passamos por luta. Então, olha aí para a pessoa que está do teu lado, porque do teu lado tem um vencedor e uma vencedora. Obrigado pelo seu entusiasmo, irmão. Olha para o lado e fala, vencedor. Vencedora, por quê? Porque passou por crise, passou por problema, sabe? Você precisa louvar a Deus aí nesse lugar, erga suas mãos e fala, obrigado Deus, porque eu já venci lutas, eu já venci tempestades. Quem está comigo aí, diga amém. Eu louvo a Deus, eu posso declarar isso, sabe? Superar uma depressão é milagre, superar, sabe, um abuso é milagre, superar uma pandemia é um milagre, e você vencedor, uma vencedora, aleluia, glória a Deus por isso, sabe, vencer tem gente que consegue, existem pessoas que não conseguem ver as vitórias diárias, porque estão tão focadas no problema, estão tão focadas na crise, que não conseguem ver as vitórias diárias, que vem, Deus vai dando a eles. Então eu convido você a começar a adorar, a celebrar Deus, cada vez que você tiver uma vitória, cada vez que você tiver um motivo para celebrar, sabe, porque apesar de que Jesus mandou eles para o meio de uma tempestade, Ele tinha dado uma ordem para eles, grave isso, Jesus disse para eles assim, atravesse, e nós nos encontramos lá, preste atenção, Jesus disse, atravessem, eu me encontro com vocês. Tem algo tão poderoso nessa simplicidade, que a gente precisa, sabe, estar atento. Você tem certeza e convicção de vitória na sua vida? Amém? Agora entenda uma coisa, mesmo que você enfrente lutas, mesmo que você enfrente dificuldades, aquela palavra que você recebeu lá no começo, pode ir porque eu te darei a vitória, ela não mudou por causa das crises, ela não mudou por causa dos problemas. Você que precisa entender que dentro do processo da sua vitória, Deus não mudou. Mas pastor, está acontecendo muita luta, mas você tem que se apegar à palavra que Ele te deu lá atrás. Vai, atravessa, eu estarei com você. Se Ele falou, Ele vai, Ele é fiel. Alguém diga bem forte, irmão, vamos lá, diga um amém poderoso aí, vai lá, glória a Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir, sabe, eu aprendo que tempestades não são, muitas vezes evitadas, mas elas podem fazer crescer, amém, segunda coisa, o tempo de Deus, o tempo dele, não o tempo relógio, o tempo de chegar, o tempo de sair, o tempo em que Deus faz as coisas, foi
projetado para nos ensinar. Entenda isso. A Bíblia diz que Jesus mandou eles para o meio da tempestade, sim ou não? Mandou. E aí a Bíblia diz que ele veio. Já era muito noite, já era muito tarde, quando Jesus veio andando sobre as águas para ter com eles. Então entenda, o tempo de Deus foi projetado para nos ensinar. É por isso que às vezes você ora e fala, Deus faz, e Deus não faz, você fala, Deus não está me ouvindo. Ele está falando, eu estou te ouvindo, mas eu farei no tempo determinado, eu não farei no tempo que você está me pedindo. Existe um tempo, Deus não se move pelas nossas circunstâncias. Não é só porque a gente está dodói, que Ele vai curar, quando a gente quer. O tempo de Deus foi projetado para nos ensinar. Tempestades que eu e você enfrentamos, tem dois objetivos claros. Lutas, dificuldades que nós temos, tem dois objetivos claros em Deus. Primeiro, por que eu enfrento uma tempestade? Deus permite que nós enfrentamos uma tempestade, primeiro, para nos provar. Ele quer nos provar. Existem algumas circunstâncias que nós precisamos ser provados para passar de fase. Quem está estudando aí? Deixa eu ver. Ok, pode erguer bem a mão. Está estudando, irmão? Que você tem que ser exemplo para os outros. Tem gente que está erguendo mais ou menos, porque a mãe está do lado e fala, você está estudando mesmo, né? Tá, beleza. Mas se você está estudando, entenda, Deus está trazendo algumas circunstâncias para nos provar. É assim também, se você está estudando, você vai aprendendo, e chega um momento que tem uma prova. Para que serve a prova? Não deveria ser assim, mas para testar aquilo que você aprendeu. Verdadeiramente, na maioria das vezes, nós não conseguimos expressar tudo na prova, porque vem uma pressão sobre nós, sobre resultados. Então, o ensino geral, que nós temos no Brasil, não deveria ser pautado apenas por provas, porque às vezes tem gente que passa mal fazendo prova, já teve isso? Passa mal, aí esquece tudo. Então não deveria ser assim, mas Deus muitas vezes nos coloca em prova, nos coloca em tempestade para nos provar. Se foi para provar que Deus mandou eles para o meio daquela tempestade, então verdadeiramente Ele apareceu tarde demais. Parecia. O segundo motivo de tempestade que nós enfrentamos é, por que nós passamos por isso? Deus usa tempestade para mudar, para nos transformar. E se o motivo for aquilo que você está passando, para te mudar, então não faz sentido Jesus ter esperado o último momento. Não faz sentido Ele ter esperado tanto tempo para ir lá. Mas existe um terceiro objetivo em tempestades que eu quero que você anote. O terceiro objetivo do porquê nós enfrentamos tempestades é revelação. Revelação. Revelação de quem? Revelação de quem é na sua vida. Quem Ele é na sua história. Muitas vezes você já enfrentou uma luta e venceu. E aí surgem outros problemas e você se esquece de quem Ele é. Algumas vezes a luta vem para nos mudar, algumas vezes vem para nos provar, mas na maioria das vezes é para que Deus se revele com poder sobre a sua vida. Revelação. A Bíblia diz que na quarta vigília, presta atenção, quarta vigília, Jesus se revela a eles. A noite romana era dividida em 4 vigílias. Então, quando é que escurecia naquele período? A primeira vigília era das 6 às 9, 3 horas, 6 às 9. A segunda vigília era das 9 da noite. A terceira vigília da meia-noite às 3. A quarta vigília era das 3 às 6 da manhã. Entenda, se você ler o texto, a Bíblia diz que Jesus, ao entardecer, foi orar. Tem um motivo porque ele vai sozinho. E ele sobe no monte. Jesus sobe no monte e ele está lá orando. Então Jesus esperou até o último momento para se revelar. Jesus espera até o último momento para dizer, eu estou aqui. No último momento ele aparece. Por quê? Porque talvez no momento de pior situação, talvez no momento de maior escuridão nas nossas vidas, foi assim que Jesus nasce. No pior momento da humanidade, Deus
revela através de Jesus Cristo para destruir toda a escuridão. Agora Jesus está orando e ele espera a quarta vigília. É um momento de maior escuridão, é o momento de maior dificuldade dos discípulos. Então ele decide se revelar. Agora preste atenção. Às vezes, olhando para tudo que a gente tem enfrentado, às vezes, e nesse período de 2 anos para cá, não parece que a gente está vivendo a quarta vigília? Às vezes não parece na nossa vida que a gente está enfrentando um momento tão tenebroso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Apesar de tantas lutas, tantas pressões que você pode estar enfrentando de todos os lados, um momento que você pode estar vivendo, eu quero te dizer que Jesus vai se revelar na sua vida. Ele vai se revelar na sua vida, amém? Ele vai se revelar. Agora olha só, diante do vento e das ondas, os discípulos perderam de vista o Senhor. Os discípulos perderam de vista por causa do vento, das ondas. É difícil pensar em enfrentar qualquer circunstância sem a presença de Jesus. Eu não saberia enfrentar nada na minha vida sem Ele mais. É sério. Qualquer rolo sem Jesus, eu estaria perdidinho. Mas, entenda uma coisa. Mesmo que você não possa ver Ele, em alguns momentos, isso não quer dizer que você está sozinho. Mesmo que você não possa vê-lo, em alguns momentos, isso não quer dizer que você está sozinho. Jesus não estava no barco, não é verdade? Já viu, não tem uma musiquinha que fala de Jesus no barco? Não tinha uma antiguinha? Tinha ou não tinha? Pastora, me ajuda, qual que é aquela musiquinha? Jesus está no barco. Como é que era? Eu não lembro agora. Meu barco é pequeno. Vamos, irmão, me ajuda. Tem gente que não, pera um pouquinho, tem gente que não está cantando para não revelar a idade. Porque com certeza tem mais de 40 já. Vamos lá, vamos lá. Jesus segura minha mão, Ele é meu. Se Jesus está no barco, está tudo bem, amém? Mas Jesus não está no barco. Jesus não está no barco, Jesus não estava no barco. Agora, só porque você não consegue ver a Jesus, isso não significa que Ele não está te vendo. Uau! Não é só porque você não consegue ver Ele, eu não consigo mais sentir Ele, eu não consigo mais ver Ele. Isso não quer dizer que Ele não está te vendo, que Ele não se importa com você. Sabe, não é porque você não consegue ver nas suas crises, que Ele não está te vendo nas suas crises. Alguém entendeu aí? Diga amém. Pastor, eu acho que Ele não está me vendo, eu acho que Ele não está te vendo. Nós temos uma foto aí, tem uma foto? Para mostrar lá? A foto, está lá, olha só, essa foto aqui, é a visão do mar da Galileia, o mar que Jesus pede para os discípulos, ou o mar de Tiberíades, o mar que Jesus pede. Essa foto é lá de Israel, eu passei na internet, fui lá, eu não fui para Israel ainda, mas eu vou, quem vai comigo diz amém? Aí ó, vai dar um avião já para nós ir, entendeu? Então eu fui na internet, como eu não fui lá, mas vou ainda, você vai comigo, amém? Olha só, essa é a visão do monte para o mar. Eu pesquisei, e os estudiosos dizem que deve ter sido dessa montanha que Jesus foi orar. Porque na região onde ele estava, o único lugar que pode se chamar de montanha, o lugar mais alto é esse. Tá? Então, provavelmente foi esse local que Jesus escolheu para orar. Tem um porquê, ele está sozinho orando no monte. Se você quer saber, lê a Bíblia. Está lá, no capítulo 14, no início tem um motivo, por que ele está lá orando sozinho. Então presta atenção,
Eu acabei de dizer para você, não é porque você não pode ver, que ele não está te vendo. Os discípulos estão lá no mar, eles entram no mar, e durante a madrugada toda, eles estão tentando atravessar. Entenda, não é uma travessia difícil e nem demorada. Não é uma travessia difícil e nem demorada. Existem algumas circunstâncias nas nossas vidas que nós não damos valor a elas e deixamos de orar. Isso aqui eu consigo sozinho. É tipo aquele cara que vai expulsar demônio, né? Aí ele vê lá o demônio e vai dizer, esse demônio aqui é pequenininho, eu vou expulsar no meu nome mesmo. Meu nome é de tão pequenininho que é. Existem algumas circunstâncias que nós entramos e não queremos dar total atenção a elas. E é por isso que às vezes uma travessia que é simples se torna algo grande, difícil, porque a Bíblia diz que eles entram no mar, estão a noite inteira tentando atravessar, porque o vento era contra. Você já experimentou vento contra na sua vida? Você já experimentou um momento que parece que o vento está contra a sua vida? Aquele momento que parece que as coisas, você está tentando ir para frente. Até tem uma piadinha desse negócio aí, minha esposa que sabe essas piadinhas legal, ela e a mãe dela, que é um negócio lá que eu não quero ser que nem galinha, como é que era, amor? Que cisca para trás, eu quero ser que nem não sei o que, lá, como é que é, lembra? Oh, amor, essas piadas boas, você não lembra, sabe? Então, tem hora que a gente quer ir para frente, mas o vento é contra. Então a Bíblia diz que eles estão a noite inteira tentando atravessar, e eles não conseguem, e eles estão com muitas dificuldades, ondas, ventos, eles estão ali com dificuldades. Entenda uma coisa, olha bem para aquele cenário lá, se você consegue ver bem, aqui tem um monte, uma elevação, e lá o mar. Eu falei com o pessoal do meu grupo de devocional, e eu pedi, olha bem para esse cenário. Sabe, eu fico espantado quando eu olhei essa foto, e eu voltei para a Bíblia. Eu olhava essa foto, e voltava para a Bíblia. Eu fico espantado com a revelação que essa cena traz para a gente. Sabe, você tem um celular, você tem um computador, comece a pesquisar as coisas de Deus. Para de ficar pesquisando a vida dos outros. Gaste tempo para crescer, para acrescentar, para ser mais sábio. Alguém diga amém. Entendeu? E aí eu fiquei nessa cena, eu ficava olhando. Sabe, eu peguei naquela aquele que dá para virar assim, como é que chama aquele lá? Google não sei o que, né? Aí você põe a cena, você vira. Irmão, é coisa de louco. Você tem que ir lá em casa um dia para não ficar fazendo essas loucuras lá. Sabe, eu virava assim, eu queria ver como é que eu imaginava que Jesus estava vendo eles, e aí eu virava a tela assim, para mim ficar vendo, será que Jesus está me vendo lá naquele monte? Ele estava lá naquele monte. Entenda, os discípulos estavam numa dificuldade gigantesca, eles não conseguiam ver Jesus, mas isso não significa que Jesus não estava vendo eles. Você pode até não enxergar ele em alguns momentos na sua vida, mas isso não quer dizer que ele não está te vendo. Uau! Irmãos, eu fico tão empolgado. Eu falei para o pessoal, sabe, eu estou vendo algo. Às vezes eles não comentam nada, porque eles falam, ixi, pastor viajou na maionese. Eu nem ligo, irmão, eu gosto de viajar mesmo, não estou nem aí. Então, para mim fica claro, os discípulos não podiam ver Jesus, eles não podiam, eles estavam lá longe, mas Jesus podia ver o barco, sabe? Jesus estava lá no alto do monte, e dali ele estava vendo tudo o que acontecia. Mesmo que você não o sinta, pega isso, mesmo que você só consiga ver as ondas, só consiga ver as crises, isso não impede Jesus de te ver. Vira para quem está do teu lado aí e fala assim, ele está te vendo. Sabe, de verdade, na sua luta, no seu problema, ele está te vendo. É uma cena incrível, sabe, eu fico imaginando eles lá tentando mudar aquela circunstância, mudar aquele problema, tentando resolver, e lá vem Jesus, mesmo que você não possa ver, mesmo, ele está te vendo. Eu queria que você pudesse glorificar a Deus aí no seu lugar, e dissesse, obrigado Jesus,
Vamos lá, você consegue adorar? Erga suas mãos, diga obrigado. Mesmo que eu não esteja te vendo agora, eu sei que o Senhor está me vendo. Vamos lá, você consegue? Eu sei que o Senhor me vê, Ele me vê, Ele é o Deus que me vê. Você pode exaltá-lo, você pode glorificá-lo, mesmo que você não o veja. Isso não significa que Ele não está te vendo. Se você crê, diga amém. Fique de pé aí no seu lugar. Vamos aplaudir a Jesus. Diga obrigado, vamos lá. Aplauda, Ele me vê. Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê. Eu creio, Ele está nos vendo. Aleluia, aleluia. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Ele está te vendo, Ele está te vendo. Senta aí, senta aí. Você entendeu isso, amém? Eu vou dar, fica aí um pouquinho, irmãos. Eu vou ter que fazer isso. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu sei que você não está me vendo. Mas quantos podem me ouvir aí? Diga amém. Dê um bem alto aí, você está me ouvindo? Sei o negócio aqui, tem uma passagem secreta aqui, irmãos. Isso aqui é a passagem secreta do pastor. Que quando tem aqueles crentes que depois do culto fala, pastor, eu preciso de uma oração forte. Eu falei, vou entrar por ali. Aquela ali é a saída secreta. Você não me via, mas você podia me ouvir. Sabe, às vezes na nossa vida é assim que as coisas acontecem. Mesmo que você não esteja vendo. Irmão, você acha que na minha vida, toda hora eu fico sentindo assim, arrepio, nossa, Deus está aqui comigo. Não, tem alguns momentos que eu me sinto sozinho, mas eu me lembro, mesmo que eu não o sinta, mesmo que eu não veja algo que possa trazer a memória, eu sei que Ele pode me ver. A Bíblia diz que os olhos dele estão atentos sobre toda a terra. Ele está te vendo. Ele estava vendo os discípulos lá no barco. Ele estava o tempo todo. Eu fico olhando aquela imagem. Eu falo, ele estava vendo. E ele devia falar, fica calmo, eu já vou, estou terminando de orar aqui. Tem um tempo de oração. Mas você tem que vir agora. Pastor, me socorra agora. Eu falei, não, espera um pouquinho, estou vendo aqui. Mas ele estava vendo. Ele via. Ele estava vendo todo aquele sufoco. Ele estava ali vendo. Jesus está te vendo, Ele está te guiando, Ele está te direcionando. Tem uma palavra para você: você não vai afundar. Não vai, não vai, não vai. Lembra esses dias que nós lemos aqui um texto que falava assim: essa doença não é para a morte? Lembra? Esses negócios estão tão ligados, né? É por isso que é Bíblia, né, irmão? Está tão ligado. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Deus está dizendo, o que você está passando, sabe, você não vai afundar. O que você está enfrentando é para a glória. É para a glória. É para a glória. Vamos lá, seja grato. Diga obrigado. Sua fé vai crescer. Nessa noite sua fé vai crescer. Você crê nisso? Sabe, tem algo muito peculiar sobre fé nesse texto. Versículo 28, acompanhe comigo. Olha só. Versículo 28. O Senhor disse Pedro a Jesus: Jesus, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Versículo 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, guarde isso, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Sabe, talvez está na hora de você gritar e dizer: Senhor, me salva. A gente às vezes tem vergonha. Não tem vergonha de gritar gol do Palmeiras, sabendo que vai tomar ali um couro, mas tem vergonha de gritar para Jesus: Jesus, me ajuda, eu estou afundando. Talvez seja a hora. Dá uma olhadinha para o lado e fala: talvez seja a hora de gritar, meu irmão. Tem hora que a gente tem que gritar. Sabe, Pedro anda sobre as águas, e isso é sobrenatural. Quem aqui já andou sobre as águas? Não andou.
Mas ao dar atenção àquilo que era natural, Pedro andou sobre as águas, sobrenatural. Aí ele deu atenção para aquilo que era natural. Ao dar atenção para aquilo que era natural, começou a afundar. Entenda uma coisa: existem algumas circunstâncias na sua vida que para vivenciar a vitória, você vai ter que começar a ignorar. Ei, escute, quer vencer? Quer andar como vitorioso? Quer ser um crente com vida abundante? Você vai ter um caminho de vitória, você tem um processo em que Deus te faz crescer, mas também você vai ter que ser alguém que vai ter que aprender a ignorar algumas coisas. Ignorar mesmo. Pedro anda sobre as águas, mas não ignora as coisas que estão ao seu redor. E porque não ignorou, começou a olhar para o lado, afundou. Precisa aprender a ignorar as circunstâncias. É preciso aprender a ignorar as dúvidas, para se viver um relacionamento íntimo com Jesus. Ignorar as dores, ignorar as mágoas, ignorar as ofensas, ignorar as opiniões. Irmão, o que tem de gente preocupado com a opinião dos outros? Um dia o pessoal da igreja aqui fez uma barbaridade comigo, irmão. Eu sempre falo, quando eles começam a querer inventar muito para me agradar, eles criam problema para a minha cabeça. Eles, pastor, casamento do senhor, nós vamos mandar o senhor comer lá no Terraza. Eu falei, terrado? Terraço? O que é isso? Eu vou saber o que é isso, mas nós estamos acostumados a comer no 21 aqui. Não, vai lá no Terraza, mandaram nós lá. E a gente foi lá. E como a minha esposa é, vocês sabem como é que ela é, né? Ela tira foto de manhã, de tarde, de noite, de imagina no Terraza. Aí ela tirava foto, vamos tirar foto. Eu falava, isso aqui vai dar B.O. Ela, ai, tira foto. E não sei o quê. E marca lá, o Terraza, não sei o quê. Já apareceu os endemoniados. Vídeo de pastor é boa, né? Já apareceu outro. Dinheiro da igreja, não sei o quê. Eu falei, sou um endemoniado. Foi o pessoal que me deu. Eu nem pedi esse negócio. Chegamos lá, pedimos um negócio em francês, lá que a gente nem sabia comer. Quase devolvemos tudo. E o encapetado vem perturbar. Sabe? Aí eu escrevi para ele assim, compra um gato. Que gato diz que tem 7 vidas, né? Aí cuida da vida dos gatos e deixa a nossa em paz. Sabe, irmão, tem gente que se preocupa com a opinião dos outros. Vira para quem está do teu lado e fala assim, pode se preocupar com o que os outros pensam de você, irmão. Você está preocupado? Está preocupado que vão pensar, se eu vou cantar em inglês e vai dar uma erradinha de vez em quando, né, Milena? Qual o problema? Nós vamos cantar música em inglês aqui mesmo, irmão, porque nós somos internacional, comunidade internacional Zoe. Nós vamos mudar o nome da igreja, vai ser Zoe Church. Claro, vai ser internacional, irmão. Eu já tenho um camarada lá de Dourados, ó. Podia ser de Orlando também. Então, aprenda a ignorar. Você precisa aprender a ignorar as tempestades. Aprenda. Você tem que aprender. Ignorar é uma arte. Ignorar é apocaradoquia. Lembra disso? É virar a cabeça para o outro lado. Eu faço isso com a pastora de vez em quando. Às vezes ela está comigo, ela me perturba. E ela quer resenha. É DR, né, que fala. Todo dia ela quer conversar. Eu falo assim, meu Deus do céu, de novo. Aí às vezes eu tô bravo, eu falo assim, conversa com a minha mão. Mas às vezes você tem que, sabe, virar a cabeça. Apocaradoquia. Vira a cabeça para o outro lado, esquece o que estão falando de você. Pastor, mas falaram de mim, e daí, irmão? Qual o problema? Pastor, mas me criticaram, qual o problema, irmão? Vira para lá, deixa para lá. Tinha até um corinho que falava, deixa que pense, que fale, deixa isso para lá. Não tem um corinho? Não é corinho? Não é corinho, não, irmão? Juro que eu pensei. Vamos voltar para o foco. Foco. Fala para quem está do teu lado. Foco. O vento era contra eles. Amém? Amém? Mas a voz de Jesus era a favor deles. Aleluia! O vento era contra, mas você tem uma palavra de Jesus na sua vida. Quem tem palavra de Jesus, e diga amém.
Pode vir vento, pode vir pandemia, pode vir inflação, pode vir o que vier. A palavra de Deus é mais forte do que qualquer tempestade que vem contra a sua vida. Sabe de uma coisa que eu aprendo nesse texto? Cadê a imagem? Põe a imagem lá. Põe a imagem lá. Na 8. Põe lá. Aí. Sabe o que eu aprendo olhando para essa imagem? Depois você pega nas nossas redes sociais lá, coloca lá, faz um quadro, fica olhando. O que eu aprendo é que aquilo que era contra a nossa vida, sabe, aquilo que às vezes vem contra. Você já reclamou de uma crise? Você já reclamou de um problema? Não nós, que a gente é crente, mas quantos conhecem alguém que já reclamou por causa de um problema? Reclamou. Olha só, às vezes, a crise que você está enfrentando tem o poder de revelar Jesus na situação. Uau! Quer dizer que, se às vezes eu não estiver sentindo muito Ele, uma crise pode fazer? Claro. Às vezes o problema que você está enfrentando pode trazer a revelação de Jesus na sua vida. Versículo 27. Mas Jesus, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Entenda, eles estão passando por um problema, e de repente Jesus aparece e fala para eles: não tenha medo. O problema trouxe a revelação de Jesus. Jesus estava no monte. Agora Jesus está lá. Resolveu o problema, resolveu a crise. Ele está lá. É assim na nossa vida. Sabe, aprender com isso. A Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro. Sabe, Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Viu isso? É incrível isso. A avaliação que eu sempre fiz desse texto era sobre fé. Na verdade, pouca fé. Não é isso? Toda vez que a gente lia esse texto, a avaliação que eu fazia lendo esse texto, olhava para aquilo e falava: esse texto fala sobre fé. E pouca fé, porque Jesus fala: homem de pequena fé. Sabe, mas note um detalhe bem pequeno. Está lá no versículo 28. Agora pode pular. Versículo 28. Um detalhe que às vezes passa muito, a gente não percebe, imperceptível, mas está lá. Versículo 28 diz assim: Pedro diz: Senhor, se és tu, note, Pedro não falou: Jesus, eu sei que é o Senhor. Não, ele fala: se és tu, eu sei que é o Senhor. Não. Pedro tem dúvida. Pedro está em dúvida. Sabe, ele não faz nem menção de acreditar que era Jesus vindo andando sobre as águas. Não existe fé alguma nessa frase. Não existe fé nenhuma nesse momento da palavra. O que vemos aqui então não é fé, mas é graça. Sabe, a graça de Jesus alcançando a Pedro. Senhor, nessa noite nós te pedimos, aonde a nossa fé não pode nos levar, permita que a sua graça nos faça ir. Aonde a minha fé não consegue ir, aonde a minha fé não consegue me levar, porque fé é transitória. Uma hora eu estou cheio de fé, outra hora eu estou sem fé nenhuma. Agora a graça não muda, ela não cresce nem diminui, ela é suficiente. Então, Senhor, só mexer no cabo aqui, irmãos, alguém pode vir aqui por favor? Senhor, onde a minha fé não consegue chegar, me faz, por favor, pela tua graça, alcançar. Você alguma vez já falou assim: eu estou sem fé, minha fé está acabando? É porque fé acaba mesmo. Fé é transitória, a graça não. Então existem alguns milagres que vão acontecer na sua vida. Ei, guarde isso. Existem alguns milagres que vão acontecer na sua vida que não existe fé, que não tem nada a ver com fé, tem a ver com a graça dele sendo derramada sobre a sua vida. Você entende que em algum momento da sua vida você não tinha fé nenhuma, mas o milagre aconteceu. Glorifica a Deus aí no seu lugar e diga: obrigado,
porque a sua graça me alcançou. A sua graça me alcançou. Foi quando eu achava que não conseguiria. Foi quando eu achava que não tinha mais condição. A sua graça me alcançou. A graça dele não falha. A graça dele não falha. Me ajuda, Senhor. Eu me identifico muito com Pedro, eu não sei você. Tem gente que se identifica com Jesus nesse texto. Eu não. Eu me identifico muito com Pedro. Eu sempre achei que era fé. Eu sempre achei, minha fé vai me levar lá. A minha fé vai fazer isso. Mas nunca foi a fé. Sempre foi a graça de Jesus. A graça dele me pôs aqui hoje, apesar dos caminhos que eu já andei. A graça dele me trouxe aqui para falar com você, apesar dos erros que eu já cometi. Nunca foi a fé, foi a graça. É por isso que alguém pode olhar para o seu passado e dizer assim: meu Deus, quantas coisas. Mas não pode olhar para o seu futuro, porque o seu futuro está na graça. Está na graça, está na graça. É a graça, é a graça. Ela não muda. Eu aprendi muito lendo esse texto. Eu li ele 3 semanas seguidas. E eu continuo aprendendo. Eu poderia falar com você aqui até meia-noite. Quem quer ficar até meia-noite? Deixa eu ver. Fica você. Eu vou daqui a pouco. Sabe o que eu aprendo? Vamos lá. A graça do e se. E se? Tem uma graça nisso. Porque às vezes a gente fala assim: e se der errado? E se eu afundar? A graça do e se. Pedro fala: Senhor, se és tu. Ele tem dúvida. E mesmo na dúvida de Pedro, Carla, sabe o que Jesus diz para ele? Não tinha fé. Não tinha fé. Mas mesmo sem fé, é isso que eu estou tentando te fazer entender nessa noite. Ô pastor, porque eu tenho que crer muito, eu tenho que ir na igreja pelo menos 4 cultos para Deus fazer. Claro que não. Se for o propósito dele fazer hoje na sua vida, seja a primeira vez que você entrou numa igreja evangélica, ele vai fazer hoje se ele quiser. Ele faz. Pedro diz: se é o Senhor, a graça do e se? E se der errado? E se der certo? E se eu não gostar da igreja? E se você gostar? Quando eu passo na frente dessa igreja aqui, pedalando, hoje nós passamos, né, amor? Aí tem pessoas na rua, eu começo a falar: um dia eu vou vir nessa igreja aqui. É preta, é meio estranho, mas eu vou vir. Os caras ficam olhando assim, né? É claro que eles não sabem que eu sou pastor, porque eu estou com aquelas roupinhas de ciclista, capacete. Eles devem pensar: esse cara deve ser maluco, né? Eu falo: deve ser mesmo. Essa igreja aqui deve ser muito louca, né? Eu vou vir aí. Eles vão andando assim, olhando para a igreja. Daí começa a olhar, começa a concordar, né? É louca mesmo esse negócio. Os caras põem uma fumaça lá no altar, canta em inglês. Meu Deus! Sabe? E se eu cair? E se eu cair, pastor? E se ele te segurar? Hã? E se eu não conseguir? E se você conseguir? E se? E se ele não vier? Pastor, e se não for desse jeito? E se for? E se for? E se não for agora? E se for agora? Quantos creem que pode ser agora? Diga amém. E se a minha fé falhar, a graça dele vai te alcançar. Aleluia! Aleluia! Se eu falhar, a sua graça vai me alcançar. Ela vai te alcançar. E se do outro lado tiver algo importante, chega em casa hoje, passa um tempo lendo esse texto. E se do outro lado da margem tiver algo importante, tiver algo que nós temos que fazer, não importa os ICs que aparecem, a graça é maior que a fé. Diga aleluia. Você
Você sempre achou que foi por graça, por fé, mas foi por foi graça. Tem um cântico muito novinho também que o pessoal cantava, que é: foi graça, graça, superabundante graça. Quem conhece? Deixa eu ver. Não ergue muita mão, irmão. Deus pode levar. É incrível como Pedro pede uma palavra. Pedro pede uma palavra para andar sobre as águas. Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala: venha. Não é? Jesus não é incrível? Quantos aqui já começaram uma oração? Jesus é muito simples, irmão. A vida com Jesus é simples demais, é tipo painel de Jeep, né? Um botão vermelho e uma chave é o painel de Jeep, sabe? É muito simples, sabe? A gente às vezes começa a oração, Lucas: ó poderoso Deus eterno, tu que fez os céus e a terra. Para que tudo isso? Pedro fala: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Jesus fala o que para ele? Eis Pedro, eu que sou o fundador, que tenho poder sobre as águas, os ventos, te mando vir. Foi isso? Jesus fala: vem, pode vir. Mas só assim? Só isso? Só, irmão, eu amo a simplicidade, às vezes, como Deus fala com a gente. Porque tem gente que precisa, às vezes, de uma explicação muito grande, sabe, uma palavra de confirmação. Eu amo como Deus muitas vezes fala com a gente numa simplicidade e fala: vai lá e fala com ele, fala que eu vou abençoar ele. Como assim? Só vai lá e faz, vai lá e pede perdão. Senhor, mas eu pedi perdão, vai lá, sabe, Deus é simples. Pedro fala: mande que eu possa ir, que eu vá andando sobre as águas. Jesus falou: venha, quer vir, vem, quer falar em línguas, venha, quer ser batizado pelo Espírito Santo, venha. Mas assim, não tem nada especial? Não, venha. Quer ter vida abundante? Venha. Quer ser feliz? Venha. Está lá o nosso lema: os melhores dias da sua vida estão venha. É simples. Seja específico. Jesus é específico. Versículo 30, vamos lá, vamos andar. Já vou terminar, irmãos. Prometo. Mas quando Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, sim ou não? Começou a andar. Versículo 30. Mas quando reparou, lembra que eu falei de ignorar? Aprenda a ignorar. Quando reparou no vento, ficou com medo. Entenda uma coisa. A gente sempre falou, a gente sempre pensou que era questão de fé. Mas olha só, preste muita atenção. Ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé. A fé de Pedro não estava na capacidade dele alcançar Jesus. Entenda isso. A fé de Pedro não estava na capacidade dele de realizar as coisas, porque ele sabia que era impossível. A Bíblia diz que quando ele começou a afundar, Jesus estendeu a mão e pegou ele. Existe uma ideia de que Pedro deu 2 passos. A gente, na maioria das vezes, pensa que Pedro andou muito pouco. Mas repare na cena. A Bíblia diz que o barco está tão longe que eles não conseguem reconhecer Jesus, certo? E quando Jesus fala: sou eu, tem um porquê também. Vocês têm tempo para tudo isso? Vocês têm tempo? Quem tem tempo para tudo isso? Deixa eu ver. Tem tempo? Tem um porquê Jesus fala: sou eu. Porque na mitologia hebraica, o fundo do mar era o lugar de habitação de um demônio chamado Leviatã. Então quando Jesus:
sou eu, não é simplesmente para se identificar, é para identificar para o inferno, para tudo quanto é tipo de demônio, que era ele. O eu sou estava ali, andando sobre as dificuldades, andando sobre os mares. Ele estava dizendo: sou eu estou andando sobre as águas, porque não há domínio de vocês nisso. Eu sou aquele que domina todas essas coisas. Sabe, você está enfrentando Cristo, pastor, o diabo se levantou. Se ele se levantou, Jesus também vai se levantar para te defender. Fica tranquilo, irmão. Fica apavoradinho, não. Não existe demônio, não existe pandemia quando o eu sou está presente. Saiba disso. A fé de Pedro não estava na capacidade dele de fazer algo que parecia impossível, mas na capacidade de Jesus o socorrer. Que incrível. Sabe, às vezes você acha que você precisa ter fé para o milagre acontecer. Mas, na verdade, você só precisa acreditar que Ele vai te socorrer. E se eu falhar? E se Ele te pegar? E se não der certo? E se Jesus fizer dar certo? A capacidade nossa não tem que estar naquilo que a gente pensa que a nossa fé pode nos levar. A nossa realidade em Cristo precisa estar focada naquilo que Ele pode fazer. Ele pode mudar essa situação. Aleluia! Às vezes a nossa fé está direcionada para aquilo que podemos fazer. Jesus está nos chamando para aquilo que é impossível aos nossos olhos. Pastor, e se eu falhar? Tudo bem, estará com você mesmo assim. Mesmo assim. Anote isso. Falei com a minha esposa hoje. Falei: amor, o que essa frase fala com você? E eu vou te fazer a mesma pergunta. O que essa frase, anote essa frase. O que essa frase fala com você? A fé de Pedro não estava em seus pés. A fé de Pedro estava nas mãos de Jesus. Uau! Sabe? Vem cá, preciso de um voluntário. Vem cá, Luquinha. Mateus, hoje não vai poder ser você, Mateus. Entenda uma coisa. Para aí. Você só pode pegar a minha mão se eu estiver perto de você. Tenta pegar minha mão. Não consegue, porque eu estou longe. Mas se eu estiver perto, eu consigo. Então preste atenção numa coisa. Fica aqui. A Bíblia quer deixar claro para você que não deu apenas alguns passos. A Bíblia quer deixar claro, que Pedro andou muito sobre as águas. Muito. Ele foi ter com Jesus que estava longe do barco. Tanto que eles não reconheciam Jesus. Pedro andou muito sobre as águas. Entenda uma coisa aqui, porque tem algo muito importante para você. Pedro anda sobre as águas. Vai lá, começa a andar sobre as águas. Pode andar. Anda. Anda meio desengonçado, né? Sobre as águas. Andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Agora preste atenção. O que a Bíblia quer que você e eu focamos, não é o quanto que ele andou sobre as águas. E a gente sempre diminuiu isso. Obrigado. A gente sempre diminuiu isso. Pedro deu 2 passos e afundou. Não, ele andou muito. A Bíblia não está focada naquilo que aparentemente é o que nós queremos focar. Eu quero andar sobre as águas. Não, o que a Bíblia quer focar é: se você estiver perto de Jesus, se você estiver perto dele, vem cá, perto dele, ele pode te pegar. Ele pode te alcançar. Não é o quanto você anda sobre as águas, é o quanto, ei, olha para mim, é o quanto você crê que se você começar a afundar, ele vai te pegar. Uau, aleluia, 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 glória a Deus, ele vai te pegar, você não vai afundar. Pedro começou a ter medo e afundou. Não afundou, Jesus segurou ele. Imediatamente, eu amo essa palavra, eu amo essa palavra, eu amo aquela palavra de repente, eu amo essas palavras. Imediatamente, sabe, começou a afundar, Jesus te pega, vai te pegar. Diga para o irmão que está do teu lado aí, ele vai te pegar. Uau, começou a afundar. Quando a fé falhou, ei,
quando a fé falhou, imediatamente a graça se revelou. Uau! Pastor, minha fé está falhando. A graça vai te alcançar. A graça vai te alcançar. Quando a fé falhou, a fé de Pedro falhou, ele começou a afundar. Imediatamente estava lá Jesus. Eu estou aqui, eu não estou longe, eu estou próximo. Imediatamente. Jesus então se Pedro, e ele diz para Pedro: por que você ficou com medo? Por que você duvidou? Versículo 31. Estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Jesus está nos perguntando: por que você está duvidando? Por que você duvida que perto de mim você pode ser mais feliz? Por que você duvida que o seu lugar é aos meus pés? Por que você duvida que a vida abundante está em mim? Jesus está nos perguntando: por que você duvida que essa crise pode ser maior do que o meu poder? Por quê? Jesus pergunta para Pedro: por que você duvidou, homem de pequena fé? Sabe, olhando para esse texto, vamos lá, quem aqui já andou sobre as águas? Como é que... é até meio ofensivo Jesus falar para Pedro, com Judas dentro do barco, não é verdade? Judas está lá dentro do barco e Jesus fala para Pedro que ele tem uma pequena fé. Se tinha alguém lá que tinha pouca fé, era Judas, não é verdade? Mas a fé que Jesus está falando, nós sempre pensamos, quando ele fala pequena, quantidade, não é verdade? A quantidade, pequena, mas a palavra ali, a raiz da palavra ali quer dizer sobre qualidade, não quantidade. Por que a sua fé dura tão pouco? Pedro, por que a sua fé dura tão pouco? Pedro começou a andar sobre as águas. Sabe o grande perigo nosso? Sabe o grande perigo que nós corremos? É começar bem e depois deixar de ignorar as coisas. Todo cristão recém-convertido, todo cristão recém-convertido começa a ignorar tudo, não é assim? Quem aqui se converteu tem aí 4 anos de convertido apenas? 4 anos, erga a mão. Não é assim? Você bebia, não bebe mais, não quer saber mais daquelas drogas, não quer saber mais daquele negócio. Eu vou ignorando as coisas, sim ou não? E a gente começa bem. Pedro é assim. Jesus fala, vem. Ele começa a andar sobre as águas. Focado. Apocaradoquia. Focado. Ele está focado em Jesus. Eu vou ter com ele sobre as águas. Pedro não está olhando para as águas. Pedro não está olhando para o vento. Não está olhando para as ondas. Ele está olhando para Jesus. Sabe, irmão, quando você está olhando para Jesus, ninguém tira você do foco. O nosso grande perigo é começar bem, e depois de começar bem, achar que legal, andar sobre as águas, olha o vento, olha ali, uma tempestade, olha um peixe, olha um tubarão. A gente começa a voltar a olhar para as coisas antigas. Como é que chama aquela palavra, que quando a pessoa começa a lembrar das coisas antigas? Nostalgia. Tem gente que fala, eu me lembro daquele tempo, eu sou nostálgico. Você é o quê? Que nostalgia, irmão? Aquele tempo que você bebia até cair na ladeira, aquele tempo que você vivia no boteco, aquele tempo que você brigava, quebrava o pau todo dia, você tem saudade disso? Aquele tempo que ficava correndo atrás do marido com um pedaço de pau, você tem saudade disso? Não, mas a gente não pode ter saudade dessas coisas. E tem muita gente que começa uma vida nova olhando para Jesus, mas daqui a pouco começa a olhar para o lado, daqui a pouco começa a olhar a arte de ignorar. Você tem que guardar isso. Ignore. Jesus está dizendo, homem de pequena fé, ele está falando, a sua fé dura pouco. Tem muita gente que a fé não dura uma noite e acaba. Agora, para terminar, eu quero ler um texto junto com você. Nós acabamos de ler Mateus 14.
31, que Jesus diz assim: depois que Pedro andou sobre as águas, começou a olhar para o lado e começou a afundar, Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou e disse para ele: homem de pequena fé. Pedro fala: manda eu ir com você, se és tu, manda eu ir. Jesus fala: venha. Aí ele anda sobre as águas, olha para o lado, se afunda, começa a afundar, Jesus socorre ele, e Jesus fala: homem de pequena fé. Pequena fé? Se isso é uma pequena fé, andar sobre as águas, o que seria uma grande fé? Mateus 8, 5, 13. Vamos lá? Põe para nós lá, Nicolas. Mateus 5, 13. Eu vou terminar, irmãos. Vamos lá. Lembra do primeiro texto? Pedro pede uma palavra: manda eu ir. O Senhor manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus fala: venha. Ele começa a olhar as coisas e afunda, começa a afundar. Jesus então o resgata e diz: homem de pequena fé. Quer dizer, você pede as coisas e depois duvida? Você pede as coisas para Deus intervir e depois duvida? Você fala que crê que Ele pode todas as coisas e depois, quando as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, você duvida? Você começa a achar que o problema é os outros? Em Mateus 8, 15, 8, 5 até o 13, tem uma cena muito legal. Vou ler com você. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi se encontrar com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode se mexer na cama. Ele está a ponto de morrer. Ele está sofrendo demais. Jesus então diz: eu vou lá curá-lo. O oficial romano respondeu: não, Senhor. Parece até meio estranho, né? O cara vem pedir para Jesus, aí Jesus fala: eu vou lá curar. Aí ele fala: não. Ué, mas você não pediu? Não estou entendendo. Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Não precisa ir lá. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Eu sou um homem que tem muitos pecados. Eu sou um homem limitado. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Uau! Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que me obedecem às minhas ordens. Digo a um: vá lá, e ele vai. Digo ao outro: venha cá, e ele vem. Eu digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que estavam com ele: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Uau! Aqui está a resposta sobre pequena fé. Pedro era discípulo de Jesus. O centurião nem conhecia Jesus. Mas os dois tiveram uma palavra. Pedro recebe uma palavra: venha. Pedro diz, sabe, para Pedro Jesus diz: venha. Mas lembre que Pedro quis ir para ter confirmação se era Jesus. Pedro está com Jesus há 3 anos, e ele não consegue reconhecer a voz de Jesus, e ele pede uma palavra para ir. Eu quero ir. Ao centurião, Jesus diz: quer que eu vou curar ele? Quer que eu vou curar seu empregado? E ele diz: não precisa. O senhor não precisa ir. Ei, o senhor não precisa ir. Diga só uma palavra. Diga só uma palavra, e o meu servo está curado. Pedro pede uma palavra para ir. O centurião pediu uma palavra para ficar. O centurião diz: não, só uma palavra. Pedro pede a palavra para ir ao encontro. O centurião pede uma palavra para ficar. Sabe, é uma grande fé. A maioria de nós acha que precisa de fé para ir. Eu preciso de fé. Eu preciso de fé para ir nesse projeto.
Eu preciso de fé para começar esse projeto. Eu preciso de fé para acreditar que essas coisas vão acontecer. A maioria de nós precisa de fé para ir fazer algo. O centurião precisa, e ele pede uma palavra para ficar. Eu só quero ficar. Fé para ficar é maior que fé para ir. Fé para ficar, não fé para sair. Fé para uma transformação total. Não fé só por um alívio. Pedro, discípulo, pede para ir andando sobre as águas. E a Bíblia diz que é uma pequena fé. O centurião diz: eu creio na sua palavra. E a Bíblia diz que é uma grande fé. Pedro precisa de uma palavra de garantia. Escute isso. Pedro precisa de uma palavra de garantia. Tem gente que fala assim: Deus falou comigo, mas eu vou pedir confirmação. Ué, como assim? Deus falou comigo e eu vou pedir uma confirmação. Quem crê que Deus está falando com você nessa noite, diga amém. Se Deus está falando com você, uma luz vai piscar nesse teto agora. Você precisa de confirmação, irmão? A confirmação é a palavra. Se Deus falou, vai acontecer. Você não precisa de confirmação. A confirmação é a palavra. Se Jesus disser assim: vai, atravessa, pode naufragar, pode vir tubarão, pode acontecer, pode um peixe te engolir, mas você vai chegar do outro lado, porque a palavra dele é a confirmação. Jesus diz: eu vou encontrar vocês do outro lado. Você pode estar achando assim: pastor, eu estou achando que eu não vou conseguir. Eu estou pensando em desistir. Fica tranquilo, irmão. Tem algo poderoso para você te esperando do outro lado. Você vai chegar. Tem um outro lado. Sabe o que eu aprendo? Eu vou terminar agora. Pedro falhou. Ele falhou. Mesmo assim aprendeu. Pedro falhou. Mesmo assim aprendeu. Você pode falhar. Você pode até cair. Eu disse para um pessoal esses dias, eu disse assim: tem gente que vive criticando cristãos que falham. Quem conhece um cristão que já caiu aí? Errou, falhou. Quem conhece? Erga a mão. Erga a outra. Faz assim. Irmão, a gente vive olhando para essas coisas. Olha só. Pedro falha. Já falhou? Pedro falhou. E daí? Se você está... escute, eu falei para essas pessoas, eu não sei se eles entraram em crise, e eu vou falar para você. Vou falar porque eu sinto que tem gente aqui que precisa ouvir isso. Não tem problema nenhum você cair. Não tem problema nenhum você naufragar. Não tem problema nenhum você... Eu cometi um pecado, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Se você estiver dentro da palavra de Deus, Ele vai estender a mão e te socorrer. Eu sabia que você ia entrar em crise. Eu sabia que você ia meio que duvidar. Mas a Bíblia está dizendo, Pedro era discípulo de Jesus. Sendo discípulo de Jesus, viu, Nicolas? Não reconheceu a voz, duvidou, não reconhece a silhueta de Jesus, não reconhece, sendo discípulo dele, duvida, sendo discípulo de Jesus, anda sobre as águas, e depois de andar sobre as águas, perde a fé e afunda. E sabe o que Jesus faz? Vai lá e resgata ele e fala: Pedro, eu vou construir um ministério poderoso sobre declarações que você um dia vai fazer. Sabe qual que é o problema? Se você cai dentro da vontade de Deus, Jesus vai estender a mão e te segurar. Sabe qual que é o problema? É cair fora da vontade de Deus. Quando você cai fora do propósito de Deus, irmão, daí você está lascado.
Você vai ter que aprender a nadar, nadar cachorrinho, vai ter que arrumar uma boia, porque Ele não vai. Ele vai socorrer você, se você estiver dentro da vontade dEle, dentro do projeto dEle. Pedro cai, mas foi Deus, foi Jesus que deu a palavra. Quando Jesus te der uma palavra, vá até o fim. Pastor, mas eu errei, eu falhei. Levanta e começa de novo. Ah, mas eu desisti. Levanta e começa, porque Deus é Deus que escreve o final antes do início. Ele já escreveu o seu final. Ele não está preocupado com quantas vezes você vai cair no processo. Ele está preocupado em que o propósito dele, final, que é você experimentar uma vida abundante, se conclua. Ah, eu errei, e daí? Ah, eu pequei, e daí? Levante-se. Se você está dentro de uma palavra dele, levante-se. Levante-se. Pare de errar. O apóstolo Paulo fala: vós que pecais, não pequem mais. Você roubava? Não rouba mais. Você mentia? Não mente mais. Aí João, que gosta de consertar as coisas, lá nas cartas dele, primeira carta de João, ele escreve no capítulo 2: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A Bíblia está aí na sua mão para você não pecar. Só que no versículo seguinte ele diz: todavia, entretanto, se pecardes, tendes um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Pecou, errou, caiu, se levanta. Não vai. Sabe uma coisa que eu aprendo? Se sentir culpado não te faz passar pela tempestade. Assumir: ah, eu sou ruim, não te faz vencer a tempestade. Ah, eu não sou tão bom, mas também a palavra de Deus, e eu vou me levantar. Custe o que as pessoas quiserem custar, eles falem o que quiserem falar, eu tenho uma palavra, eu vou até o fim. Vou terminar agora, fique de pé. Agora é de verdade. A última coisa, não é a última, mas eu vou dizer que é a última coisa para ficar registrado aí no seu boletim de ocorrência aí. A última coisa, não é, eu vou diminuir, para você ir embora para casa comer aquela macarronada que sobrou do almoço. A última coisa. Eu não devia fazer isso com vocês. Eu devia deixar vocês começar a ficar mais curiosos. Mas como eu sou bonzinho, né? Vou fazer isso. Você sabe por que Jesus foi para um lugar secreto orar? Você sabe por que aconteceu? Põe a imagem lá, olha lá. Sabe por que ele escolheu? Ah, é porque ele queria Não. No início do capítulo 14, Jesus está lá pregando e vem uma notícia. Você já estava vivendo um momento, se já aconteceu na sua história, de estar vivendo um momento empolgante e de repente vem uma má notícia? Se você já passou por isso, você vai entender isso. Jesus está lá pregando, ele vai fazer a multiplicação dos pães. Mas antes dele multiplicar os pães, ele recebe uma notícia. Herodes deu uma festa e mandou matar o primo dele, João Batista. Jesus recebe a notícia de que a cabeça de João Batista foi servida numa bandeja. O primo dele. Vocês sabem que eles têm uma ligação, sim ou não? De alma. Dentro da barriga de Isabel e Jesus dentro da barriga de Maria, quando as mães se encontram, você lembra daquela cena? A Bíblia diz que eles começaram a se mexer. Eles têm uma ligação de alma, desde antes de nascer. Agora, a notícia que Jesus recebe é: seu primo foi morto. E sabe de que forma? Cortaram a cabeça dele. Nesse exato momento, Jesus
eu preciso de um tempo. Porque quando a gente recebe uma notícia ruim, uma má notícia, não é assim, eu vou para o meu quarto, se você está no trabalho, você fala, eu vou para minha casa. Se você está em casa, eu vou para o meu quarto, e do quarto você vai para a cama, você chora, você se acaba. Jesus queria um tempo livre, sozinho, para chorar essa má notícia. Então ele sai, mas o povo viu ele indo. Está lá no texto, é só você ler em casa. O povo viu, e o povo necessitado viu Jesus, e eles foram atrás, não tinha como. Então Jesus para, no meio da sua dor, ele para. Sabe para quê? Para atender as pessoas. Eu conheço gente que já desistiu de uma vida abundante, já desistiu de propósito de Deus, porque alguém olhou torto, porque alguém decepcionou ele. Jesus recebeu a notícia, seu primo amado foi morto, e o povo vai todo atrás dele. Senhor, nós precisamos de um milagre, Senhor, nós precisamos de um milagre. Ele para de lamentar, para atender. A Bíblia diz que ele olha e diz assim: esse povo é como ovelha que não tem pastor. Então ele prega. Depois de pregar, alguém fala assim: Jesus, já é tarde, despede esse povo. Ele falou assim: não. E Jesus poderia despedir, porque ele estava querendo ir para um lugar orar, chorar a morte do seu primo. Mas ele fala: não, vocês não podem fazer isso. Traz aí o que vocês têm. Então eles trazem lá 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus fala: dá graça. Ele dá graça, e ele multiplica, e ele alimenta uma multidão. Mas o coração dele está quebrado. Eu sei, talvez você esteja com problema no seu casamento, seu coração está quebrado. Talvez você esteja com dificuldade com seus filhos, seu coração está quebrado. Talvez você foi traído, abandonado, violentado, abusado, faliu, quebrou financeiramente, tudo está destruído. Mas escute, ele vem andando sobre as águas. Jesus para, e agora ele fala: vamos atravessar. E ele vai, pega o barco e atravessa. Então ele sobe no monte, ele está lá orando, e ele quer ficar lá orando, ele quer lamentar. E ele fala para os discípulos: vão vocês para o outro lado, vão lá para Tiberíades, atravessa lá da outra margem, porque lá na outra margem tem algo que a gente tem que fazer. Jesus não para o seu ministério por causa das crises, Jesus não para o seu chamado por causa dos problemas, mas ele está lá orando. E os discípulos agora estão no mar, e enquanto ele está ali querendo começar, ele está buscando, ele está lamentando, ele olha para lá, e os discípulos estão precisando. Uma hora é o povo, outra hora é os discípulos. Eu aprendo muito com Jesus, e você também. A sua maior dor, a sua maior crise, pode ser que nestes momentos de maior dor, de maior crise, aonde as notícias são péssimas, pode ser que nesses momentos Deus te use para fazer coisas extraordinárias. Porque eu não tenho fé nem para mim mesmo. Você não precisa de fé, você precisa da graça. Pastor, porque não aconteceu na minha vida, não aconteceu na sua, mas vai acontecer através de você. Vai acontecer através de você. Se você crê, diga: vai acontecer. Vai acontecer, mesmo que não aconteceu comigo, pode acontecer através de mim. Deus está falando com alguém aqui, Deus está falando com você. Pastor, era eu que queria isso. Tudo bem, não aconteceu com você, mas vai acontecer através de você. Sabe por quê? Não é pela sua fé, é pela graça. É pela graça. Jesus está dizendo hoje: venha. Talvez o venha de Jesus, como foi para Pedro, para você significa se juntar a Deus, se juntar a Jesus de novo. Jesus, eu quero voltar. Jesus está dizendo: venha. Jesus, eu desisti, mas eu preciso voltar. Ele fala: vem. Talvez o venha seja aquele tempo que você deveria ter superado,
o vento, a palavra, a tempestade, e prestado atenção na palavra. E Jesus está dizendo, apesar de você devia ter vivido pela palavra, você devia ter se movido pela minha palavra. Então talvez o venha seja para você voltar. Volte ao início, volte ao primeiro amor. Esse é o ano da oportunidade, amém? Mas também é o ano da oportunidade de voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Esse é o seu momento. Para alguns aqui, pode ser: Jesus, eu estou me afogando, salva-me, me ajuda. Talvez seja o momento, sabe, como o centurião, talvez seja o momento de você gritar e dizer: Jesus, eu não preciso que o Senhor venha, eu só preciso de uma palavra. Eu não preciso que o Senhor vá, eu só preciso de uma palavra. Me dá essa palavra, me dá essa palavra. Alguns estão vivendo a quarta vigília. Alguns estão vivendo um momento de maior dor. A quarta vigília. É fácil às vezes superar a primeira vigília, a segunda, a terceira, mas a quarta vigília é quando a gente precisa dele. É quando a gente grita: Jesus, me socorre. Eu estou afundando na minha religiosidade, eu estou afundando na minha falta de intimidade, eu estou afundando naquilo que eu sempre acreditei, e eu não renovo a minha mente. Jesus, me ajuda. Talvez seja um grito de desespero. Escute, você não vai afundar. Existe uma outra margem. Você vai chegar do outro lado. Pedro não andou sobre as águas. Ei, Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Jesus disse: venha. Então ele andou. Você não vai afundar. Você não vai afundar. Afinal, nós não podemos mesmo andar sobre as águas, não é verdade? Não dá. Nós não podemos andar sobre as águas. Mas Jesus, nós não podemos andar sobre as águas, mas nós podemos andar sobre a tua palavra. Pela tua palavra, sobre a tua palavra, eu declaro cura, milagres. Eu declaro. Você pode ver a vitória? Ver a vitória? Você consegue ver a vitória? Pastor, eu não tenho fé. Então a graça vai te alcançar. Pastor, a minha fé está pouca. A graça vai ser abundante. A graça vai ser abundante. A graça vai ser abundante. Então diga, Jesus, me diga uma palavra de vitória. Me diga uma palavra de vitória. Me diga uma palavra de vitória. Ouça essa canção, feche seus olhos. Pessoal, muito obrigado por assistirem a nossa transmissão. Para nós é um privilégio servir você e a sua família. Eu quero declarar uma palavra de Deus. Assim como Pedro recebe uma palavra para ir ao encontro de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Assim como o centurião também pediu uma palavra para ficar. Às vezes nós temos que ter fé para ficar. Então eu declaro isso sobre a sua semana, uma palavra de Deus. Muito obrigado por investir nesse ministério. Muito obrigado pelas ofertas. Continue nos abençoando. Se inscreva nos nossos canais, porque você não possa perder nenhuma das nossas transmissões. Para nós é um privilégio, nós amamos, a nossa família ama servir a você. Que Deus abençoe, uma ótima semana cheia de vitórias. A vitória eu posso ver, e você? Que Deus abençoe.